A unidade 1, nós vamos trabalhar basicamente qual é o sentido de se estudar filosofia. E isso pressupõe que a gente tenha minimamente uma noção do que é filosofia. E é aí que entra o primeiro dos nossos problemas. Não há, na tradição filosófica, uma noção determinada e acabada do que seja filosofia. Nós podemos, de um modo geral, apelar para a gênese da palavra, para o seu significado primeiro. Filosofia, qualquer dicionário sabe, significa amor à sabedoria. É uma expressão como qualquer outra, pode não significar muita coisa. Afinal de contas, o que é amor à sabedoria? O que significa ter amor a alguma coisa? Bom, amor pode ser determinado aqui como um certo distanciamento em relação a algo que se reconhece que não se tem, mas que se deseja. E que é, no caso, a sabedoria, o saber. Então, a filosofia vai implicar dois movimentos. O primeiro deles é o reconhecimento de um não saber, de uma certa ignorância. E o segundo deles é o desejo de vir a saber. É esse duplo movimento que caracteriza a famosa afirmação do filósofo grego Sócrates, que dizia: só sei que nada sei. Essa afirmação de ignorância não era um puro atestado de desconhecimento das coisas, mas o reconhecimento de que não se tinha o saber a respeito da realidade era ao mesmo tempo o desejo de conhecê-lo. E é esse duplo movimento que deve caracterizar a filosofia. Acontece que, a partir daí, toda a tradição filosófica e cada um dos filósofos que existe dentro do cânone da chamada filosofia ocidental procurou caracterizar esse movimento de distanciamento e proximidade em relação ao saber que se deseja alcançar de uma forma própria. De modo que, cada vez que um filósofo produziu a sua filosofia, ele determinou a filosofia de uma certa maneira. Por isso, não há um conceito único do que seja esse amor à sabedoria. Não há um conceito único do que é a filosofia e de como se deve aproximar-se desse saber que se deseja, desse saber que se ama. Na nossa apostila, nós procuramos determinar minimamente a atividade filosófica como uma forma de experiência e de vínculo com a vida. De modo que só é possível chegar a um conceito mínimo de filosofia, a partir inclusive do que os filósofos trabalharam, na medida em que fazer filosofia faça sentido para a vida de quem ensina e para a vida de quem aprende. Por isso, a filosofia é fundamentalmente uma experiência com a vida, com a realidade de cada um e também um vínculo afetivo, inclusive, como é o amor, com a realidade de cada um que se pretende aprender ou ensinar filosofia. De modo que essa natureza da filosofia, que é um pouco ambígua, vocês devem estar percebendo, ao mesmo tempo que ela já possui uma espécie de natureza própria a ela não tem um conceito determinado do que ela vai exigir do professor de filosofia ao menos duas habilidades pedagógicas que precisam ser desenvolvidas no seu trabalho na sala de aula. A primeira delas é um conhecimento suficiente dos textos da tradição filosófica, dos textos que os filósofos do cânone ocidental legaram para a gente. E o conhecimento desses textos envolve conhecer os seus temas, os argumentos principais dos filósofos e, sobretudo, os conceitos com os quais os filósofos trabalharam. Mas é evidente que esse conhecimento escolar, enciclopédico dos textos não resolve o problema. Ele não garante necessariamente uma boa aula de filosofia. E é aqui que entra a segunda habilidade pedagógica requerida para um bom professor de filosofia, que é a capacidade de discernir e de conhecer melhor a realidade dos seus alunos. Essa é uma capacidade mais difícil. Ela não está escrita nos livros como os conceitos da tradição filosófica. Ela exige tanto um poder de observação
como um determinado compromisso do professor com seus alunos e com o ambiente escolar no qual ele trabalha. É necessário desenvolver primeiro uma relação de confiança com os alunos, desenvolver a capacidade de diálogo, ter atenção ao ambiente escolar no qual você está trabalhando, as características da escola, o seu projeto político-pedagógico e ter atenção, sobretudo, à realidade que nos cerca, ao contexto político, cultural, etc., no qual nós e, sobretudo, os nossos alunos estão inseridos. Essa é a realidade concreta com a qual eles convivem cotidianamente. E os textos e os conceitos da tradição filosófica não farão sentido para os alunos no caso de eles não perceberem que isso pode estar em relação direta com aquilo que eles vivem em seu cotidiano. Por isso é necessário um movimento que traga os conceitos que os filósofos trabalharam ao longo da história, da frieza do texto para a vida de cada um dos nossos alunos. Esse movimento é um movimento fundamental, porque sem ele você não é capaz de tocar o estudante. E ele não pode simplesmente não... O estudante pode não ver sentido em um conjunto de textos do passado que não diga sentido, não diga respeito à vida dele no presente. Com isso, a aula de filosofia pode se tornar maçante, chata, tediosa e, sobretudo, antifilosófica. É importante que o professor tenha em mente que a filosofia não é uma doutrina e também não é simplesmente decorar uma série de conceitos de livros. A filosofia é uma atividade essencialmente questionadora e questionadora da realidade que se vive. Os textos filosóficos são contribuições, são aportes, eles são auxiliares que podem nos ajudar, vindos do passado, a compreender um pouco a nossa realidade presente. É essa compreensão que o professor de filosofia tem de desenvolver em sala de aula. No final da nossa primeira unidade, deixei lá na apostila a sugestão de um texto muito interessante para se trabalhar essa atividade de trazer os conceitos filosóficos para a sala de aula, na medida em que se tem que pensar um novo modelo de aula e também um novo modelo de escola. Trata-se do texto Gaiolas e Asas, do educador brasileiro Rubem Alves. Esse é um texto muito interessante, no qual Rubem Alves vai pensar a diferença de ambiente escolar entre o que ele chama de escolas gaiolas ou escolas que dão asas. Gaiola, como a gente sabe, é aquele instrumento de se prender passarinho, no qual o passarinho já não é mais passarinho, ele não voa, ele não tem a liberdade do voo e da sua vida. Ele existe em função de outro, do dono da gaiola, que faz o que quer com o pássaro, leva a qualquer canto. Enquanto a escola que dá asas, segundo Rubem Alves, é aquela que ajuda a desenvolver a liberdade, que na imagem das asas é o que caracteriza o voo do pássaro. Ambientes escolares que se pode chamar de gaiolas são aqueles que são rigidamente apegados a certos conteúdos curriculares, sem necessariamente pensar a implicância desses conteúdos curriculares na vida dos estudantes. E se, de alguma forma, esses conteúdos curriculares vão ajudar efetivamente os estudantes a desenvolver uma vida melhor, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, quanto na vida social, no sentido de formar um cidadão. Já as escolas asas, segundo Rubem Alves, são aquelas que não vão, de maneira alguma, abandonar os conteúdos curriculares, os programas de ensino, mas vão desenvolvê-los de modo a tocar a vida do estudante e, dessa forma, desenvolver-lhe o exercício da liberdade, o exercício de se conhecerem a si mesmos e, assim, poderem descobrir a própria vida. Formarem-se enquanto cidadãos, enquanto pessoas e enquanto bons profissionais para a sociedade que os espera no futuro. Dessa forma, o Rubem Alves traz um conceito que provém do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, no qual ele diz que a educação é fundamentalmente para o corpo de cada um. E que a inteligência, que de maneira nenhuma deve ser abandonada, claro, ela deve existir como ferramenta
e como brinquedo do corpo. Ferramenta, ou seja, aquilo que é aplicado para uma determinada utilidade, para um trabalho cujo resultado é um proveito. Mas também brinquedo, aquilo que é empregado para o divertimento, para a alegria, que são sinônimos de vida, de vitalidade. Inteligência como ferramenta e como brinquedo. Essa é a principal lição do Rubem Alves nesse texto, para que se possa entender o desenvolvimento de uma educação libertadora e que é fundamentalmente ligada a uma educação filosófica, ou seja, uma educação questionadora da realidade. Na nossa segunda unidade, vamos trabalhar mais detidamente o ensino de filosofia na sala de aula e o problema da relação entre o professor e o aluno. Vamos trabalhar o lugar central da educação na formação do cidadão, a ideia de paideia. A filosofia, desde a sua origem na Grécia, implica o pensamento da importância da educação filosófica para a formação cidadã. Desde o começo da filosofia na Grécia, a ideia de formação é muito importante porque o jovem que se está pretendendo formar é um futuro cidadão, é um futuro homem ou mulher pertencente ao contexto político da cidade. De modo que sempre se imputou à educação o papel de formar consciências livres e cidadãos conscientes. Isso está presente na filosofia desde o seu início. Há uma obra importante do filósofo grego Platão, intitulada A República, na qual o filósofo vai reputar a educação filosófica a formação, por exemplo, dos governantes da cidade, na medida em que ele entende que a filosofia está em uma posição de regência na realidade, de conhecimento profundo da realidade e, sobretudo, da realidade humana, que permite àquele que a conhece um conhecimento do que é melhor para a vida comum. Percebe-se, portanto, que a educação filosófica tem um papel especial no conjunto da formação humana. Esse papel ele já é garantido, já é repetido exaustivamente, inclusive em alguns programas de ensino, que diz que uma das responsabilidades da educação filosófica, entre outras coisas, é a formação cidadã. Claro que essa compreensão da filosofia também passa por uma certa crítica ou por uma certa crise. Selecionamos lá na nossa apostila uma sugestão de texto muito importante que seja lido. Trata-se de A Crise na Educação, da filósofa alemã Hannah Arendt. Nesse texto, a filósofa alemã trabalha a noção de crise da educação, ou seja, a noção de uma determinada crise na formação da consciência cidadã através dos procedimentos educacionais, sejam eles formais ou informais. Para a filósofa, o nosso tempo, que podemos chamar de modo geral de modernidade, atravessa um momento de crise, sobretudo, da autoridade do professor. Lembrando que aqui a autoridade não é simplesmente autoritarismo, não se trata, obviamente, de um poder de coerção do professor em relação aos alunos em sala de aula. A autoridade ao qual a Hannah Arendt se refere aqui trata-se especialmente de uma relação de confiança entre professor e aluno, conquistada mediante o diálogo, no qual o aluno entende que o papel da educação é o papel da transmissão de uma determinada responsabilidade frente ao mundo. Professor e aluno trabalham um determinado compromisso no qual o aluno, como uma nova geração que está surgindo, recebe um mundo legado pela geração anterior e trabalha para mantê-lo e legá-lo novamente a uma geração seguinte. É esse sentido de uma responsabilidade frente ao mundo que você recebe do passado e passa adiante que, segundo a autora, entrou em crise. E, obviamente, essa crise tem impacto nos processos educacionais de um modo geral, porque se o alunado não sente a necessidade de ter uma responsabilidade frente ao mundo que ele está recebendo das gerações passadas, a relação de confiança sobre o conhecimento que você vai receber de um professor permanece abalada. Para trabalhar um pouco esse tema dentro do caminho da filosofia, nós separamos o texto de Walter Omar Coan, pós-doutor em educação e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sobre algumas antinomias características do ensino de filosofia.
Pedimos a você, cursista, que leia esse texto até o final e procure compreender melhor essas 7 antinomias que o professor Walter Coan vai relacionar. Essas antinomias ou paradoxos do ensino de filosofia são importantes que você as compreenda. São algumas dificuldades, pelo menos aparentes, umas aporias que fazem parte do ensino de filosofia, mas que são aporias meramente aparentes, as quais é preciso desenvolver para se chegar a uma educação filosófica de qualidade. Basicamente, as 7 antinomias ou aporias do ensino de filosofia relacionadas por Walter Coan são as seguintes. Primeiro, a ausência de método, ao mesmo tempo, um método em filosofia, a busca por um método em filosofia. É necessário, obviamente, quando se pensa o ensino de determinada disciplina, que se aplique um determinado método para se chegar à aprendizagem como resultado final. No entanto, a filosofia é um pouco diferente das demais disciplinas, ela possui uma característica própria. Em filosofia não existe um método determinado para se fazer filosofia, assim como não existe um conceito único e determinado do que é a atividade filosófica. Lembramos aqui que a filosofia se faz filosofando, no exercício de um determinado questionamento da nossa realidade presente, que possui um diálogo com uma tradição de textos filosóficos legados do passado. Dessa forma, não há propriamente um método pré-estabelecido de como se vai fazer essa ponte entre os textos da tradição filosófica e a nossa realidade presente, o nosso contexto atual. Esse método precisa ser buscado no próprio exercício de se fazer essa transposição, no exercício de se ler os textos filosóficos, mantendo uma atenção atenta ao nosso presente, mantendo-se a concentração naquele contexto no qual vivemos e no qual os nossos alunos estão inseridos. A segunda aporia, já citada anteriormente, de passagem na nossa definição de filosofia, é a aporia entre saber e ignorância. De uma certa forma, a filosofia sempre foi caracterizada como um conjunto de saberes a respeito da nossa realidade, do que caracteriza o ser humano enquanto tal, o que caracteriza o conhecimento, a distinção entre conhecimento, ignorância, opinião, o que é um agir eticamente. No entanto, como nós dissemos anteriormente, a filosofia começa pelo reconhecimento de uma determinada ignorância, de um não saber. É claro que esse não saber, ele é ao mesmo tempo um desejo de saber, um desejo de conhecer. E é ele que movimenta e que instiga a investigação filosófica. Portanto, existe uma dialética entre conhecimento e ignorância, entre saber e não saber, que vai caracterizar esse movimento de se aprender e de se ensinar filosofia. A terceira antinomia, ao qual se refere o professor Coan, é a antinomia entre particular e universal. Essa é uma antinomia clássica na filosofia e no âmbito dos estudos de filosofia e da sua relação entre ensino e aprendizagem, trata-se da capacidade de fazer convergir conceitos universais e teorias universais sobre a realidade a determinada situação particular, que é a situação do nosso presente, e mais precisamente a particularidade de cada aluno. Cada um dos nossos alunos é um indivíduo em particular, tem uma história de vida única, tem necessidades específicas, tem um tempo de compreensão que é todo dele. E, no entanto, a aula é dada num ambiente escolar que tem determinadas necessidades universais. É preciso ter um sistema de avaliação igual para todos os seus alunos, num tempo específico dentro do calendário letivo. O ensino de filosofia também deve pensar essa ambiguidade entre regras universais que envolvem tanto a escola, o ambiente escolar, como o próprio conteúdo filosófico, as teorias filosóficas e a particularidade da existência de cada aluno. Isso deve ser levado em consideração no ato de ensinar filosofia. Sem isso, como dissemos anteriormente em relação à adequação do conteúdo, a filosofia se torna teoria abstrata, universal demais, genérica demais para que possa fazer sentido na vida de cada um dos nossos educandos. A quarta antinomia, relatada pelo professor Coan,
é aquela entre lógico e ilógico. A logicidade da filosofia e a ilogicidade, digamos assim, do seu aprendizado. Como a gente falou no caso da primeira antinomia, a filosofia não possui um método pré-estabelecido para o seu ensino. Esse método tem que ser buscado, tem que ser descoberto ao longo da própria caminhada de se estudar filosofia. Dessa forma, a filosofia que se apresenta nos textos como um corpo de argumentos logicamente encadeado precisa enfrentar determinada falta de lógica, determinada ilogicidade no seu aprendizado, que não é, obviamente, uma confissão de que vale tudo, de que qualquer argumento vale. É, na verdade, a percepção de que na transposição que você deve fazer entre o texto filosófico, o argumento e a realidade dos alunos, para que eles possam fazer filosofia, será necessário um determinado elemento de criatividade, de criação e recriação de conceitos e argumentos que façam sentido dentro da realidade de cada aluno em diálogo com a tradição filosófica. Não é apenas a lógica dos argumentos filosóficos rigidamente encadeados que fazem parte da filosofia, mas também uma determinada capacidade de criação e recriação desses argumentos, à medida em que a realidade de cada um muda com o tempo e é particular, é característica de cada indivíduo. A quinta antinomia que o professor Coan relata é aquela que mais diretamente está ligada à relação entre professor e aluno. É o trabalho sobre os outros e o trabalho sobre si. À medida que o professor de filosofia trabalha buscando alterar a compreensão e ampliar o conhecimento sobre a realidade de cada um dos nossos educandos, é também um dever nosso, do professor de filosofia, trabalharmos sobre nós mesmos. De um lado, o permanente estudo dos textos filosóficos é uma condição sine qua non, uma condição sem a qual não se faz filosofia. De forma que trabalhar filosofia, ensiná-la a alguém, é constantemente ensinar filosofia para si mesmo. É constantemente também aprender filosofia, aprender novamente os conceitos filosóficos, é trabalhar sobre si mesmo. O trabalho filosófico é um trabalho de mão dupla, no qual se faz filosofia conjuntamente com quem se está ensinando. O professor de filosofia deve filosofar junto com o seu aluno. A sexta antinomia relatada pelo professor Coan é a relação entre autonomia e heteronomia da filosofia. Essas noções, que significam basicamente reger-se por si próprio ou reger-se segundo um outro, expõe um paradoxo característico do ensino de filosofia. Por um lado, disse que a filosofia atende a determinadas necessidades da formação em geral. Citei aqui agora há pouco o fato de que é muito comum que se diga que a filosofia serve a uma determinada formação cidadã, por exemplo. E, no entanto, há também quem diga, e com toda razão, que a filosofia é propriamente um conhecimento sem utilidade imediata. A filosofia se rege por si própria, pela necessidade humana de um vínculo esclarecedor com a realidade, por um amor à filosofia, por um amor à sabedoria, por um amor à necessidade, ao desejo de saber. Esse amor, como qualquer forma de amor, não se explica por uma necessidade externa, por uma contingência, por uma constringência. A filosofia e o seu ensino vivem, portanto, nesse paradoxo de, ao mesmo tempo, ser uma necessidade intrínseca de si mesmo, partindo de si o desejo de conhecimento, ao mesmo tempo que ela requer no seu trabalho institucional, ou seja, no ensino propriamente acadêmico, no ensino escolar de filosofia, uma determinada utilidade, ou, como se pode formular também, que a filosofia atenda a uma demanda exterior a ela mesma. Essa antinomia é importante que o professor a considere também, porque, por um lado, é claro que a filosofia vai contribuir para elementos como uma formação cidadã, uma formação mais consciente da realidade que cerca cada um de nós. E, obviamente, isso tem impacto na vida social como um todo.
além da vida particular de cada um dos nossos educandos. Por outro lado, a filosofia deve partir de um desejo interno de sabedoria, de conhecimento, que é proveniente de um reconhecimento inicial de que não se sabe. Ou seja, a filosofia provém de uma necessidade de si mesma. Ela é autônoma e, ao mesmo tempo, heterônoma. Ela se rege por uma necessidade interna e, ao mesmo tempo, por uma necessidade externa a ela mesma. Por fim, a última antinomia relatada pelo professor Coan é a antinomia entre unidade e multiplicidade. O ensino de filosofia deve ser, ao mesmo tempo, uno e múltiplo, algo parecido com a antinomia entre particularidade e universalidade. É claro que o professor de filosofia vai encontrar um caminho para chegar ao aluno, um determinado caminho que passa por uma leitura de um conjunto de textos, por um determinado tema. Mas essa unidade do caminho deve abrigar ao mesmo tempo uma multiplicidade de respostas, uma multiplicidade de saberes desenvolvidos a partir dessa unidade traçada previamente pelo professor. Esse é o espaço dentro do qual o aluno poderá produzir filosofia junto com o professor, sem necessariamente estar apenas replicando um conteúdo que o professor está passando em sala de aula. Lembremos que, fundamentalmente, fazer filosofia não é a capacidade de memorizar determinadas informações. A filosofia é uma atividade questionadora, ela é pensamento, como dizem as mais antigas tradições da filosofia. E o ato de pensar é fundamentalmente individual, embora exista, claro, uma instância na sala de aula de trabalho coletivo. Mas o ato de pensar é próprio de cada um. Naturalmente que o aprendizado em filosofia comporta um trabalho coletivo realizado em sala de aula, em torno dos textos ou dos outros aportes que o professor levar para a sala. No entanto, na medida em que a filosofia é pensamento, o pensamento é uma atividade individual, um trabalho individual, que não pode ser comparado à mera atividade de memorizar conteúdos. Como foi dito antes, existe um trabalho individual de criação e recriação de conteúdos, para que se explique, que se tente compreender mais abrangentemente a realidade que se mostra uma, única, particular para cada um de nós. Por isso, a dicotomia ou a antinomia entre unidade e multiplicidade dos caminhos ensinados na filosofia tem que ser sempre levada em conta quando se ensina e quando se avalia o conhecimento produzido pelos nossos alunos. Um abraço a todos e bons estudos!